Bom dia. 1 Coríntios 6. Livro 1 Coríntios 6. Isso não é normal, eu só resolvi ontem, depois de nós termos lido Coríntios 5, eu dar continuidade no 6, para não tirar, até mesmo não tirar o texto do contexto, por darmos continuidade ao assunto que nós estávamos falando. E ele começa no 5 e continua. Então, por isso, nós vamos continuar hoje no capítulo 6. Mas só mesmo é só essa sessão. Fora isso, nós vamos fazer sempre normal. São capítulos aleatórios. Devemos lembrar que a Bíblia anteriormente ela não tinha separações de capítulos e versículos. É um livro direto. Então, muitos anos depois é que vieram colocar as separações. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Hoje nós vemos, é muito comum nas igrejas, hoje inclusive disputa entre denominações, eu vejo disputa por causa de nome, ou por causa de prédio, ou por causa de lugares de posição. Fulano quer ser o presidente, mas é para outro, muda aquela situação, e vão a juízo, vão à justiça comum, a justiça pagã. Sendo que o correto seríamos nós nos julgarmos, se nós somos cristãos, se nós temos a mente de Cristo, deveria todas as questões ser julgadas por nós mesmos. Como nós podemos falar em apontar erros das pessoas que estão no mundo, estão no pecado, se nós dependemos dele, nós arrumamos confusões na igreja e vamos fora. Vamos levar nossos casos aos tribunais. É vergonhoso quando nós nos deparamos em tribunais com causas entre cristãos. O que nós vemos sempre aí, igreja processando outra, pastores processando outro, irmãos processando outro. Existe a difama, existe a injúria, calúnia, mas uma série de coisas. Não deveria acontecer isso. Essa disputa toda deveria ser julgada por irmãos. É isso que Paulo questiona. Por que nós levarmos as questões, se é que existem questões, que na verdade nem deveria acontecer, ao mundo exterior? Hoje na Justiça do Trabalho, existem várias questões, vários processos julgados ou sendo julgados ainda por pastores, obreiros, pessoas que estão na igreja requerendo direitos trabalhistas e mais uma série de coisas, indenizações por tempo, por isso, por uma série de motivos. Não era para acontecer isso. Não era, mesmo porque somente o fato de ter esses litígios, de ter essas demandas, já estão no erro. E principalmente por levar fora. Versículo 2. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assunto de tão menor importância? Se os santos são aquelas pessoas que vivem em santidade, que praticam santidade, se nós iremos julgar o mundo, que o mundo jaz no maligno, se nós iremos julgar o mundo, como que nós não somos capazes de julgar coisinhas tão pequenas, com disputas, erros tão pequenos no nosso meio? Hoje nós vemos todo tipo de pecado dentro dos templos, dentro das denominações, e as pessoas não falam, e tu vai conversar até com o irmão e diz, não, nós não podemos julgar.
Isso é uma hipocrisia muito grande. Ao contrário, nós devemos julgar, nós vamos julgar sim. Então, quando tem muitas pessoas que falam, pastor, você fala muito das igrejas dos outros da denominação, sim, porque eles estão se titulando crentes evangélicos. E a minha função, sim, é apontar o erro. O meu ministério foi chamado como atalaia. Eu tenho que pregoar onde que eu vejo o erro. Eu vou falar, sim, doa quem doer. Aceite quem quiser aceitar, queira quem quiser. Se não quiser, não faz diferença. Eu vou continuar a falar e nada vai me calar. Só um pode me calar, que é o Senhor. Mas eu falo o que Ele manda eu falar. Então, toda essa podridão que existe aí, eu falo sim, eu aponto os erros, eu julgo sim, e vou continuar julgando, porque é o que o Senhor manda fazer. Agora, nós ficamos aí numa hipocrisia, nós não podemos julgar. Nós vemos as desonestidades, as picaretagens, as prostituições, nós vemos os erros dentro dos templos, no meio dos templos, no meio dos supostos irmãos, e nós nos calamos. Não vamos julgar. Quem disse isso? Vamos aprender, vamos meditar na palavra de Deus, vamos entender o que o Senhor está falando. Nós temos a incumbência de julgar, sim. Nós temos a incumbência de condenar o pecado, de condenar o erro. Nós temos uma responsabilidade muito maior. Versículo 3. E mais não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais demandas triviais dessa vida. Nós vamos julgar, então foi esses anjos que se refere aqui, são os anjos caídos. Nós iremos julgá-los. Mas você olha a responsabilidade que nós temos e agora aqui nós queremos fugir da nossa responsabilidade. Não podemos julgar, não podemos falar. Quem disse? Temos que julgar sim, condenar. Aí quando eu condeno sim, essas coisas erradas que existem nos templos. Quando Paulo está lá no capítulo 5, nós começamos essas prostituições que existem. Quando eu condeno veementemente pastores que estão divorciados, estão no segundo, no terceiro casamento, as pessoas vêm com desculpa, com pretexto. Não, pastor, ele está assim, mas ele é uma bênção, ele prega bem. Não interessa, ele está no erro, ele está no pecado, ele vai para o inferno. Ele está em desobediência. Quando eu condeno pastores que estão concordando com o divórcio, estão até aconselhando as pessoas a divorciarem, vem com a história, não, se foi ele ou foi ela que adulterou, você está livre. É mentira, não tem isso na Bíblia. Ele está apontando facilidades, está conduzindo as pessoas para o erro, para a morte. Quando eu condeno pessoas, pastores que vivem o tempo todo pedindo ofertas e mais oferta, obrigando praticamente as pessoas a ofertarem. As pessoas se sentem oprimidas ali. Elas se sentem obrigadas a ofertar de tanto que eles falam. E chega ao ponto de ele falar, se ofertarem serão abençoadas, participar do voto, senão vão receber maldição. Que eu condeno essa palhaçada. Condeno eles que perdem mais tempo falando em oferta e dízimo do que realmente na palavra de Deus pregando o evangelho. Quando eu condeno realmente o comércio, essa barganha, essas vendas e mais vendas de livro, de CD, de DVD e outras coisas mais dentro do templo, é porque a palavra que Jesus condena, e se ele condena, nós como representantes do reino de Deus temos que condenar. Se nós condenamos essas tal de campanhas, onde as pessoas têm que colocar valores no envelope, voto, é porque isso é enganação, isso é mentira, isso é extorsão. Isso não é bíblico. Quando nós condenamos, por exemplo, igreja onde permite que pessoas solteiras mantenham relações sexuais e pastores não cobram santidade, não cobram arrependimento, não cobram abandono de pecado, é porque eles estão errados, estão levando as ovelhas à perdição e eles, junto com as ovelhas, vão tudo para o inferno. Quando eu condeno as ovelhas, irmãos, que estão nesse tipo de templo, nesse tipo de igreja, sabendo que tudo isso acontece e continuam ali, continuam frequentando, com a desculpa que é mais perto de casa, que é mais perto daí, que vão lá, mas só escutam o que é bom, só tiram o que é bom, é mentira, estão fazendo, está sentado na roça escarnecedora, está
está incentivando o erro, o pecado, sendo que a função nossa é condenar essas pessoas que estão participando desses templos, que vivem nessas mentiras, também vão para o inferno. Essa é uma realidade, não tem como mudar isso. Eu não tenho como dourar a pílula, não. Essa é a verdade. Temos que entender, temos que compreender o que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da verdade. É isso que nós temos que fazer. Não pode julgar? Julgamos sim. Eu julgo e vou continuar julgando sim. Sempre eu vou condenar o pecado. Sempre eu vou condenar o erro. Doa quem doer. Nós temos responsabilidade muito grande. Depois temos grande julgamento. Para fazer coisinha pequena, não somos capazes de julgar. Será que é quando, versículo 4, será que é quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constitui como juiz a pessoas menos responsáveis, respeitáveis da igreja? Quando existem essas questões sérias na igreja ser julgada, tem que ter as pessoas capacitadas para julgar. O pastor da igreja, o anjo da igreja, que é o pastor, tem que ter responsabilidade, tem que saber discernir o erro. Ele tem que ter pessoas do seu lado, pessoas com entendimento, com sabedoria, para juntos, no mesmo propósito, julgar. Como nós vimos ontem, Paulo, na distância, ele falou: não, vou me reunir com vocês em espírito e condenar, entregar esse ao Satanás para que a carne dele seja destruída. É isso que é necessário fazer. Versículo 5, e é para a vossa vergonha que me expresso desta forma. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Não tem nenhuma pessoa que tem sabedoria, que tem Espírito de Deus, que saiba discernir, que possa julgar quando existe uma contenda, existe um erro, existe uma disputa entre irmãos? Não há? Sendo que qualquer questão que acontece tem que ter o irmão se capacitado para julgar de acordo com a palavra de Deus. Se não tem, está errado. Se não tem, está errado. Versículo 6, contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante dos incrédulos. Fazendo direto ao irmão, briga com o irmão, crente com crente, lá no tribunal, e o mundo vendo, não, são dois crentes. Dois crentes. O que você vê de disputa aí entre as igrejas? Um porque tirou a liderança dele, mudou ele de posto. Não, ele não pertence mais à diretoria, ele não faz mais parte do concílio. É por esse e por aquele motivo. Aí vão para os tribunais. É o tribunal mundano que vai decidir. Então que essas questões deveriam ser resolvidas internamente. É por isso que nós vemos essas aberrações. Pastores matando pastores. Como recentemente teve lá no caso da Bahia. Ou grandes denominações, como já aconteceu no passado. Pastor tentativa de tentar matar outro pastor, mandar matar. Ou agora recente, onde uma suposta pastora aí, mulher de um pastor, junto com os filhos, não tramaram a morte do marido. Né? O que é isso? Que evangelho é esse? Depois fala que é crente. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. Não, não é. Você é um religioso e vai para o inferno. A palavra correta é essa. Você vai descer sim. Apesar de você frequentar um templo, uma igreja, uma denominação qualquer, apesar de você estar falando, citando o nome de Deus, você vai descer sim. Porque você não pratica a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 7. Só o fato de haver entre vós processos judiciais um contra os outros revela que já estáis derrotados.
Em vez disso, por que não dais preferência a sofrer a injustiça? Por que não arcais com prejuízo? Só o fato de ter disputa entre irmãos, eu digo não é irmão de sangue, não é irmão de fé, né? Só o fato de ter, já estão derrotados. O que é derrotado? Não tem salvação, vai para o inferno, vai sofrer, vai ser derrotado. É isso aí. Ou seja, se existe um irmão, um suposto irmão evangélico, que me deu um prejuízo, vou marcar, vou ficar quieto. Por que eu vou reclamar? Vai levar o mundo? Uma disputa ao mundo? Não vamos fazer isso. De algum tempo atrás, uns anos atrás, na reforma do templo aqui, eu tinha contratado um pastor para fazer a reforma lá. Um pastor assembleiano. Ele enrolou, não fez o trabalho, deu um prejuízo grande. Aí um outro pastor me orientou, falou, não entra na justiça. Eu digo, não vou entrar na justiça não, deixa ele para lá. Aí levamos o prejuízo, contratamos outro para terminar o serviço. Por quê? Levar o mundo lá agora, lá, pastor fulano, do briga de dois pastores, que um deu prejuízo ao outro. Nós estamos sujando o evangelho, o nome de Jesus Cristo. É melhor sofrer, tomar o prejuízo. Ah não, tudo bem. O suposto irmão me enganou. Tudo bem, eu vou arcar com o prejuízo, que Deus abençoe. Nós não vamos levar isso ao mundo, nós não vamos trazer espetáculo ao mundo. Nós não vamos fomentar ainda mais o pensamento desse povo que eles têm contra os evangélicos. Não vamos mudar isso. É melhor tomar o prejuízo. É melhor sofrer. É melhor arcar com o prejuízo. Não dá preferência, tem tudo bem. Que seja assim. Versículo 8. Entretanto, sois vós mesmos que praticais injustiça e cometeis fraudes, e tudo isto contra seus próprios irmãos. Exatamente isso. Onde você vê mais disputa são exatamente entre esses pastores aí dessas igrejas, que a preocupação é extorquir o povo, ganhar dinheiro. Eles se ficam degradando. Eu fico observando, tem umas igrejinhas que arrumam umas campanhas tal de para os irmãos ajudar, vão trocar cadeira, cada um comprando uma cadeira. Aí começa a vender cadeiras. Ah, não, irmão, você vai dar a cadeira R$50, você vai ajudar com quantas cadeiras? Obriga as pessoas a vai juntando dinheiro. E às vezes nunca troca as cadeiras da igreja, coisa nenhuma. Ou então para a construção da igreja. Ah, não, fazem rifa, faz qualquer coisa, não é para ajudar, é para construir igreja. Errado isso. Igreja, o templo tem que ser construído, tem tudo ser feito com dízimo e oferta que entra. Não é, irmão, tem que pedir mais coisa para fazer, não. Isso aí é uma confusão, eles brigam, eles disputam tudo. Por isso eu falo, nós temos que saber onde nós estamos frequentando, aonde nós vamos. Não adianta porque o pastor é carismático, ele é bonzinho. Não estamos querendo bondade, não, nós estamos querendo o evangelho. Nós queremos a bondade do Senhor, nós queremos o evangelho de Jesus Cristo. É isso que nos interessa, é isso que nós queremos. Pastor, você está julgando? Estou julgando sim, volto a insistir, vou continuar julgando. Eu fui chamado para julgar. Eu fui chamado para condenar o pecado. Eu fui chamado para chamar os pecadores, mandar eles abrir os olhos, sair do erro, sair do pecado. Essa é a minha função, eu fui chamado, foi para isto. Eu vejo pessoas aí estão tudo no engano, estão indo tudo pro matadouro lá, estão no meio desse povo e acham que estão certo. Ah, não, tem que ir à igreja, é isso, abre os olhos, vê onde você está indo, onde você está frequentando. Será que você está se alimentando do evangelho? Será que você está alimentando a palavra de Deus? Ou você está contribuindo para que o erro, para que o pecado se expanda, aumente mais? Às vezes você acha que está buscando a Deus, mas você está caminhando para o inferno.
Versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. É claro, como é que ele fala? Não sabeis, como é que é? Não sabeis que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar. Não vamos deixar-nos enganar. Eu fico observando aqui, quando fala aqui sobre os homossexuais de qualquer espécie, tem muitos templos aí, pelo Brasil, pelo mundo afora, que estão levantando, ungindo homossexuais como pastores, como líderes, como evangelistas, como missionários. A palavra de Deus fala que eles não herdarão o reino dos céus. Tem um monte de pastores que estão no segundo, no terceiro casamento e orientando de você a casar novamente. A palavra de Deus fala, nem os adultos, nem um adulto herdarão o reino dos céus. Não tem salvação. Ah, tem gente que está dentro da igreja aí, a única coisa que me falta é abandonar o vício do cigarro. Ou abandonar, eu gosto de uma bebidinha. Tem muitos pastores aí que são viciados em álcool, em bebidas. Tem muitos. Ah, não, mas é a hora que Deus quiser, tira. Deus não vai tirar nada, não. Você vai pro inferno. Você vai pro inferno com sua garrafinha de uísque, de cerveja, de cachaça, de vinho. Você vai pro inferno. Você vai pro inferno que anda fumando com cigarrinho na boca. Tem gente que fala que tá há anos na igreja, mas não consegue abandonar o cigarro. Você vai pro inferno com seu cigarro. Essa que é a realidade. Os idólatras, todo aquele que anda adorando imagens, anda adorando pessoas, anda adorando objetos, anda adorando qualquer coisa, vão pro inferno. É a palavra de Deus, esses não herdarão o reino dos céus. Não vos deixe enganar. Os que estão em fornicação, solteiros, que têm relações sexuais, estão fornicando, esses também não herdarão. Nem imorais, nem idólatra, nem adúltero, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarento, aquele miserável, aquele que tudo é o dinheiro, aquela preocupação com o dinheiro, venera a avareza, também idolatria, também não serão salvos, nem adúltero, nem ladrões, nem avarento, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino dos céus. E o que tem de pastores estelionatários por aí, praticando estelionato dentro da igreja, no púlpito, no altar. A Bíblia está falando que eles não herdarão o reino dos céus. Ah, pastor, você não pode falar, eu falo, estou falando do evangelho, eu condeno, estou falando do evangelho. É o evangelho. Ainda há tempo, arrependa-se, abandone essas práticas erradas, abandone esses erros, volte-se para o Senhor. É a única solução. Assim foste alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. No passado, antes de conhecermos a Cristo, nós praticávamos todo tipo de coisa errada, todo tipo de erro. Mas nós viemos ao Senhor, nós nos entregamos, nós nos convertemos. Se realmente nos convertemos, abandonamos tudo aquilo, abandonamos todo tipo de erro. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É a palavra dele. Nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus.
A palavra dele. Agora nós vivemos de acordo com os mandamentos do Senhor. De acordo com os preceitos do Senhor. Nós não aceitamos, nós não permitimos pecado de forma alguma. Nós não aceitamos. Porque nós vivemos para a luz. Versículo 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Vamos falar de Brasil e do mundo. Os caras hoje, você cometer adultério, a mulher trai o marido, o homem trai a mulher, não existe uma legislação penal que condene. Fala, está condenado a X tempo que você traiu o seu marido. Ou a punição é essa porque você traiu a sua esposa. Não existe. Não existe nenhuma condenação. Estou falando das leis humanas, leis terrenas, estou falando de lei do Brasil. Porque um rapaz solteiro tem que manter relações sexuais com a moça solteira. Não é crime, é normal. Não é crime você chegar num bar, encher a cara, beber à vontade, cerveja, uísque, cachaça. Não é crime. A legislação não condena. Realmente fosse menor. Não é pecado você ir no bar comprar maços de cigarro e fumar à vontade. Não. Está crime. E mais, agora a legislação já está permitindo até mesmo o viciado fumar maconha, se não estiver traficando também já não é crime. Não é crime nada disso. A pessoa contar uma mentira não é crime, a lei não vai... não, porque você de tal quando contou essa mentira. Você pode fazer, se quiser fazer qualquer dessas coisas, você pode fazer. Ir pro bailão aí, pegar uma mulher, ir pro motel, ou você pegar um homem pro motel, não é crime. Diante dos homens. Diante do Deus, sim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não vou deixar me contaminar por nada. Nós não podemos deixar me contaminar. Sabemos que o Senhor não permite. Então, para nós não serve. Isso é coisa do mundo. O mundo jaz, o mundo está morto no maligno. Então nós não permitimos. Pastor, eu posso isso, eu posso aquilo. Não. Os alimentos são para o estômago, versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Mas o corpo foi feito para imoralidade, não? Nós temos que entender que Sodoma e Gomorra foi destruído exatamente por causa da imoralidade sexual. Foi um mau crime. Foi por isso. Sodomia. Relações sexuais entre homens. Quanto mais acontecia. Lá foi destruído uma mulher, crianças, foi tudo. Dois homens manter relações sexuais? A lei não condena, mas o Senhor sim. Você quer manter relações sexuais entre você e um outro homem? É uma mulher com uma outra mulher? A lei não vai te condenar, a lei dos homens. Mas de Deus você já está condenado. Essa aqui é a realidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não vou me deixar dominar por nada. O Senhor está sobre todas as coisas. Todas as vezes que nós envolvemos em qualquer imoralidade sexual, é o crime de prostituição. Quando eu falo prostituição, você está englobando homossexualismo, fornicação, adultério. Está envolvido tudo. Você se deixa se envolver por um desses, você está caminhando a passos largos para o sofrimento ou para a morte eterna. Né? Então, temos que compreender bem a palavra de Deus
para nós não cairmos numa cilada, nós não cairmos na armadilha do nosso adversário. Ah, não, mas não pode, todo mundo sabe que não é crime, daí que não é crime? Não é crime para os homens, mas para Deus é. Nós seguimos a lei do reino de Deus. Ah, pastor, se você está julgando porque fulano bebe, eu julgo sim. Está errado, é contrário à palavra de Deus. Nós temos que ser representantes do reino de Deus. E por isso nós temos que condenar todo e qualquer pecado. Eu li hoje 1 Coríntios 6, até o versículo 13. Disso que eu dei ontem, de dar continuidade para ter um entendimento sobre essa questão. E as dúvidas todas que nós temos, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.